Oi, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de História. Nós vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos. Estou bem pertinho aqui, porque eu quero dar destaque para vocês ao mapa dos Estados Unidos da América atual. Atualmente, esse é o contorno dos Estados Unidos. E nós vamos estar trabalhando com ele mais para frente de outras maneiras que vocês vão estar vendo. Então, a princípio, eu vou deixar ali a parte. Daqui a pouco a gente volta nesse mapa aqui, para vocês entenderem como foi a independência dos Estados Unidos. Já nesse mapa aqui, nós temos destaque de toda a América, Brasil aqui, vocês estão vendo? E aqui, Estados Unidos, ok? Então, vocês lembram lá da Rosa dos Ventos? Norte, Sul, Oeste e Leste, certo? Essa é a Rosa dos Ventos. Então, ela vai nortear todo o nosso estudo. O que eu quero que vocês destaquem, que eu vou ter aqui os Estados Unidos na parte para o norte da América. Central eu tenho aqui, parte norte, e nós estamos na parte sul. Por isso, América do Sul. Mas tudo é América. Mas a gente sempre fala que quem mora nos Estados Unidos é americano, né? Ficou esse título para eles. Mas nós também somos americanos, da América do Sul. Bom, aqui é como se dividia os Estados Unidos, que não era ainda Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, ok? Então, aqui eu tenho 13 colônias. 13 colônias nesse período. 13 colônias. As colônias eram colônias inglesas. 13 colônias inglesas. Aí aqui estão elas, ó. Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia, Pensilvânia, Nova York, Massachusetts e assim vai. O que a gente precisa entender é que quem está de verde são as colônias do Sul. Laranja, colônias do Centro. E de rosa, colônias do Norte. Elas vão ter desenvolvimentos diferentes, tá? No Centro e no Norte, a economia vai ser a economia lá do quintal, de pequeno porte. No Sul, nós já vamos ter uma economia baseada em um produto. Primeiro nós vamos definir o que é uma colônia, tá? Pra gente entender, que eu falei lá quando mostrei o mapa, os Estados Unidos era uma colônia inglesa, beleza? Então, o que é uma colônia? Uma colônia é um local, um país, uma cidade, uma vila que depende em tudo de uma metrópole. Uma colônia, ela não governa sozinha. Como assim, professora, ela não governa sozinha? Por exemplo, o Brasil, ele foi conquistado por Portugal e em tudo que o Brasil ia fazer, Portugal é que tomava as decisões. Tudo que se resolvia aqui no Brasil tinha que se perguntar ao rei de Portugal. Então, depende de quando eu digo que depende, é depender em tudo mesmo, tá? Uma colônia não faz nada sem consultar o seu rei, que geralmente está em outro país, tá? O Brasil, a colônia era Brasil, certo? E a metrópole, Portugal. Esse foi no nosso caso aqui no Brasil.
Beleza. Só que lá onde nós estamos estudando, nos Estados Unidos, quem é a metrópole? Inglaterra. E quem é a colônia? Estados Unidos. Ok? Entendido até aí, né? Bom, eu disse que eram 13 colônias. Os Estados Unidos não era chamado Estados Unidos da América. Eram as 13 colônias da Inglaterra. Tá? Eram 13 colônias. Bom, as 13 colônias vai ter uma cara, elas vão ser divididas em Norte, Centro e Sul. Elas vão praticar a policultura e a monocultura. Que é isso, professora? Monocultura. Somente um produto. Policultura, vários produtos. Como assim, professora? Vamos lá. Monocultura. O Brasil teve característica da monocultura, assim como as colônias do sul dos Estados Unidos. Resolvia-se plantar um produto. Vamos investir na cana-de-açúcar. Trazia-se esse produto para o país e só se trabalhava com a cana-de-açúcar. Professora, não vão? Vai trabalhar outras coisas? Sim, mas para exportação, só a cana-de-açúcar. Mas nos Estados Unidos foi diferente. As colônias do centro e do norte e do centro, elas fizeram policultura, que são vários produtos. Cultura é quando você cria ou você cuida de alguma coisa. No caso de alguma coisa para o seu sustento ou para exportar. Você faz um produto. E as colônias do norte e do centro investiam em várias coisas. Por exemplo, tinha plantação de arroz, de feijão, de milho, muitas ervas para fazer chá. Por isso, a Inglaterra, ela até hoje, ela tem essa questão do chá inglês, não é? Por quê? Isso já era comum, então eles plantavam. Então, a norte do centro, eram muitas coisas que ele plantava. As colônias do sul já não são assim. Tanto que, hoje em dia, a parte sul dos Estados Unidos acaba sendo a parte mais pobre, que foi a que mais sofreu nesse período e sofre até hoje, tá? Sofre até hoje com a questão da pobreza. Então, assim eram os Estados Unidos. Colônias do norte, do centro e do sul. 13 colônias. Aí, nesse período, eles vão desenvolver a negligência salutar. O que é a negligência salutar? Isso a Inglaterra vai desenvolver. Os colonos podiam desenvolver forma de organização política e econômicas próprias. Cada uma pessoa na sua colônia podia desenvolver a sua forma de economia, independente se vão aceitar, acatar ou não. Eles simplesmente desenvolvem. Bom, sem se preocupar com o que o rei vai pensar. Por isso, negligência. É como se o rei falasse assim, pode deixar para lá, pode fazer. Ele foi negligente, mas na realidade não, isso foi esperteza do rei, tá? Porque cada um ia desenvolver o que quisesse e o país ia ficar mais diversificado. Aí nós vamos ter início a Guerra dos 7 Anos, porque os colonos começam a ganhar dinheiro, muito dinheiro na sua colônia, e já fica sem vontade de repassar para a coroa inglesa.
Olha o problema. Só que a Guerra dos 7 Anos, ela foi uma guerra entre os britânicos e os franceses. Quando eu falar britânicos, eu estou me referindo aos ingleses. Então, eles entram nessa guerra e a Inglaterra sai dessa guerra arrasada financeiramente. Para resolver os seus problemas, ela vai fazer uma coisinha bem básica, que não é legal. Ela vai criar leis para os colonos, principalmente das colônias americanas. Essas leis são sobre produtos de uso contínuo. As leis vão ser lei do açúcar, é um imposto sobre o açúcar. Lei do melaço. Lei do chá. Lei do selo. Ai, professora, pelo amor de Deus, né? Lei por causa de açúcar. Era uma taxação em cima desses produtos que eram fabricados nas colônias. Então, ele vai começar a colocar uma taxa em cima desses produtos muito utilizados pelos povos. Professora, lei do chá em Inglaterra, eu já havia dito isso para vocês. Britânicos, costume de tomar chá todo dia, no horinha da tarde. O chazinho tem que ter. Então, criam-se leis em cima desses produtos. Gente, vai acontecer, ó, tudo isso aqui vai estar na página 52, tá? Ok? Queridos, nesse confronto todo, nesse problema todo, vai acontecer uma coisa muito louca. Deixa eu tirar daqui, gente. Toda vez, eu tô com dúvida no que a professora falou na hora de fazer o exercício, volta o vídeo, tá bom? Que eu hoje, daqui a pouco, vou fazer o exercício com vocês. Mas é só voltar o vídeo. Deixa eu falar pra vocês o que aconteceu. Tá? O que vai acontecer nesse problema aqui do chá? Festa do chá de Boston. Você vai encontrar também como Boston Tea Party. Boston Tea Party. Eu não sei falar inglês, não. Mas é alguma coisa nesse sentido que eu perguntei à menina que fala inglês. Ela falou pra mim, mas eu não sei falar. Eu tô tentando imitá-la, mas eu não consigo. Mas é Boston Tea Party. Negócio assim, tá? Negócio assim. Como fala, eu não sei. Mas eu sei o que significa. Gente, olha o que aconteceu. O governo tava botando imposto imenso em cima do chá. Então eles pegam um navio lotado de chá que estava no porto de Boston. Isso foi no dia 16 de dezembro de 1773. Queridos, eles pegam todo o chá e jogam no mar. Simples. Os colonos fazem isso. Vocês querem botar imposto alto? Então, ninguém fica com chá. E, bum, joga o chá no mar. Então, esse foi conseguido, ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Boston Tea Party. Ou Tea Party. Boston Tea Party. Eu preciso que vocês saibam escrever e identificar quando estiver no exercício, tá bom? A França, nessa Guerra dos 7 Anos, ela
apoiou, é claro, a colônia inglesa, que hoje é os Estados Unidos. Então isso aqui é a festa do chá de Boston, a Guerra dos 7 Anos, né, entre britânicos e franceses. A França vai estar apoiando as colônias inglesas nesse período aqui da festa do chá de Boston. Bom, agora nós vamos falar, basicamente, eu falei do que aconteceu antes. Agora, da independência dos Estados Unidos, como aconteceu, o que gerou essa independência, ok? Bom, as leis intoleráveis, que eu acabei de falar, lei do açúcar, lei do selo, lei do chá, lei do melaço, eram chamadas de leis intoleráveis. O que acontece? Os Estados Unidos, ou as 13 colônias da América, né? Para a gente entender, eles eram que produziam toda a matéria-prima que a Grã-Bretanha precisava para produzir o que fosse no seu país. Porque nós vimos lá a Revolução Industrial. Não teve a Revolução Industrial? Na Inglaterra foi onde começou. Então eles precisavam de matéria-prima. E eles estavam tirando da sua colônia americana essa matéria-prima. E aí começa a questão das leis intoleráveis. E a Grã-Bretanha, como precisava produzir, o que eles fazem? Começa a dar em cima da colônia. Gente, preciso de matéria-prima, preciso disso, preciso daquilo outro. Só que estava sufocando a colônia. Então esse foi assim o motivo pelo qual os Estados Unidos resolvem partir para a independência. Tipo, eles pensam, se eles estão dependendo tanto de mim para a produção, nós podemos viver sem eles. E é isso que eles começam a fazer. Então, trabalhar para defender a sua independência. Eu vou ler com vocês aqui no livro de vocês a Declaração de Independência, que está na página 55. Estão vendo? Declaração de Independência. Ok? Quando, no curso dos acontecimentos humanos, torna-se necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre os poderes da terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos homens, exigem que se declarem as causas que os levam a essa separação. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmos, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que, a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar a segurança e a felicidade. Bom, o segundo parágrafo aqui está dizendo que, considerando essas verdades, ficam evidentes que todos os homens são criados iguais. Quem foi que disse isso? Que todos são criados iguais, todos têm direitos iguais. Os iluministas que nós vimos na semana passada. Lembra? A divisão dos 3 poderes, a questão de que todos são iguais perante a lei.
Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos foi pautada nos iluministas, no que defendiam os iluministas, tá bom? Mas, aqui no último parágrafo dessa página, você vai ver que nem todos são iguais, mas aí não entra todos os homens perante a lei significam indivíduos brancos, livres e do sexo masculino. Esses são todos os homens, os brancos, os livres e os do sexo masculino. Então, não é todo mundo, tá? Essa declaração de independência não é uma declaração de independência para, todos são iguais perante a lei? Não são, tá bom? Isso, infelizmente, não aconteceu. Agora, nós vamos corrigir, tá? O exercício da página 54, que é o que ficou, você lá entrando nos nossos arquivos anexos, você vai ver que tá esse exercício para fazer, tá bom? Livro, página 54, ok? Aqui, ó, recapitulando. Número 1. Sobre a política colonial britânica nas 13 colônias, responda. Letra A. Como era a relação entre a coroa britânica e as 13 colônias antes da segunda metade do século XVIII? Como era a relação? Você vai encontrar como era essa relação na página 50 do livro de vocês. Desde o início, bom, já fizeram aí, né? Desde o início, a coroa britânica ela não vai se preocupar nesse controle rígido sobre as suas colônias. Muito pelo contrário, ela vai deixar as coroas britânicas se desenvolverem normalmente. Então, na número 1, letra A, deixou as colônias se desenvolviam abertamente. Vírgula. Independente. Tá? Esse independente aqui é o desenvolvimento dela, ok? Não é que, não, elas desenvolviam e a colônia só ia lá arrecadar o que estava lucrando, ok? Aí na letra B, pergunta assim, que mudança ocorreu na política britânica em relação às 13 colônias na segunda metade do século XVIII e que circunstâncias explicam essa mudança? Então, o que vai mudar nesse período? Eu falei lá no vídeo. Dá uma olhada aí. Bom, o que vai mudar é o avanço da industrialização. O avanço da industrialização, ok? Aí continua a pergunta, que circunstâncias explicam essa mudança? Que circunstâncias? O que aconteceu? A Guerra dos 7 Anos.
Letra C. Letra C. Cite e explique que efeitos essa mudança trouxe para a presença colonial britânica na América do Norte. Que efeito essa mudança trouxe para a presença colonial britânica na América do Norte. Eles não tinham toda a autonomia? Então a mudança vai ser justamente aqui. Vão perder a autonomia. Redução da autonomia das 13 colônias. Número 2. Cite e explique 2 leis criadas pela coroa britânica que diminuíram a autonomia das 13 colônias. Aí aqui no número 2, você vai citar ou a lei do açúcar, ou a lei do selo, ou a lei do chá, ok? Para citar no número 2, tá bom, queridos? Eu não vou nem escrever ali, porque é só citar essas leis, ok? Número 3. Por que o governo britânico criou as leis intoleráveis? Por quê? Eu falei. Número 3. Bom, eles criaram as leis intoleráveis para arrecadar dinheiro, pois após a Guerra dos 7 anos estavam em difícil estavam com dificuldades. Ok? Esses foram os do livro, né? Agora vamos para o da folhinha. Exercícios, dia 13 de abril. Ok? 13 de abril. O livro a gente vai fazer a página 54, que já está aqui, e no caderno. Número 1. Deixa eu apagar aqui. Número 1. Descreva a postura da Inglaterra em relação às colônias situadas na América do Norte, dando especial destaque à prática da negligência salutar. Lembra que eu falei lá no início do vídeo sobre a negligência salutar? Então é esse destaque que você vai dar. Então vamos lá. Se você quiser dar uma pausa, voltar lá no início do vídeo, né? Abriu a oportunidade para que os colonos norte-americanos
formas de organização política. Política e econômica próprias. Política e econômica próprias. Número 1. Deixa eu ver se está dando para ler. A luz está atrapalhando um pouquinho ali em cima, mas está dando para ver, né? Abriu a oportunidade. Ok? Número 2. Entre os anos 1756 e 1763... não é isso não. 2. Explique a situação que impeliu a Inglaterra a extinguir as antigas liberdades que marcam a sua relação junto às 13 colônias. Por que a Inglaterra resolveu impedir as liberdades? Aí é a mesma que a gente já fez lá no livro, parecido, que para reparar a sua situação financeira o governo da Inglaterra criou leis criou novos impostos. Para ficar um pouquinho diferente, mas vocês sabem o que é. Criou novos impostos que são as leis intoleráveis, tá? Dificuldade, dá uma pausinha aí e faz. Vou apagar aqui, pode. Quem já deu pausa, copiou. Número 3. Queridos, o número 3 é sobre... Vou ter que falar de novo, né? Boston Tea Party. Boston Tea Party. Que é a festa do chá de Boston. Qual é o significado histórico dessa festa? Sabe qual é o significado histórico? Vai ser a reação dos colonos, tá? Por isso, histórico. Vou botar aqui, 3, né? Significa a reação dos colonos ao governo inglês. Não, dos colonos à Inglaterra. Copiem. Significa reação dos colonos à Inglaterra. Bom, a número 4 é bem interessante, que foi o que eu falei no finalzinho, quase no final antes de começar a independência dos Estados Unidos. Porque os franceses apoiaram as 13 colônias na Guerra de Independência. E como isso influenciou o desenrolar da Revolução Francesa. Por que eles apoiaram as 13 colônias? Lembra lá na Guerra dos 7 Anos? Quem lembra? Pois é, na Guerra dos 7 Anos, eles saíram derrotados, os franceses. E como os Estados Unidos queriam se ver independentes da Inglaterra, o que a França fez? Vou apoiar os Estados Unidos. Certo?
E essa nova onda de independência da Inglaterra vai acabar com que os franceses façam a sua revolução, que nós vamos ver no próximo bimestre, que é a Revolução Francesa. Tá bom? Vou escrever aqui número 4. Número 4, como forma de retaliação, a derrota sofrida para os ingleses na Guerra dos 7 Anos. Esse foi o motivo. Ok? Bom, gente, esse foi o último exercício, fizemos do livro, do caderno, tá? Voltem os vídeos quantas vezes forem necessárias, tá bom? Para poder estar entendendo, para poder estar fazendo tudo o que tiver que fazer, tá? Eu coloquei como indicação na folhinha e fica aqui para vocês, para assistir O Último dos Moicanos, que é um filme que fala sobre essa questão da independência dos Estados Unidos, tá? Também gosto muito, mas tem a ver com os dinossauros, os dinossauros extraterrestres, mas lembra também um pouquinho da independência dos Estados Unidos, que é o filme Independence Day, tá bom? Aí, se vocês tiverem oportunidade, dá uma olhada nesses filmes, vocês estão em casa. Eu sei que tem muito dever para fazer, mas aquele tempinho que tiver para ver um filme, assistam O Último dos Moicanos, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.